Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Qual é o evangelho que você mais gosta? Eu gosto de Marcos. Eu amo o Evangelho de Marcos. Eu vejo muito assim, coisas reais assim, do nosso dia a dia, daquilo que a gente enfrenta, a maneira com que Marcos relata. Você sabe que o Marcos é o livro mais antigo da Bíblia, né, gente? E pelo menos do Novo Testamento. Mas eu tenho certeza que nessa noite, nesse texto aqui, Deus vai falar muito com você, assim como falou comigo nessa tarde. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento cessou e fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem? É que não foram os discípulos que falou para Jesus entrar naquele barco. Foi Jesus que falou aos discípulos: entra no barco. E Jesus fala para ele: nós vamos para o outro lado. O que ia acontecer do outro lado? Ia acontecer um grande milagre. Um homem que havia muito tempo, esse homem estava preso por muitos demônios, ele ia ser liberto. Ia acontecer algo maravilhoso, ia acontecer algo que aqueles homens nunca tinham visto antes. Jesus ia levar eles para ter uma experiência que eles nunca tinham tido. Jesus ia levar eles para viver algo novo. Então, uma coisa que tem que ficar clara aqui para nós: quem colocou os discípulos no barco foi Jesus. Não foram os discípulos que colocou Jesus na tempestade. Foi Jesus que colocou os discípulos na tempestade. Quem está entendendo isso? Sabe, eu estou falando isso para você porque entre aquilo que eles estavam vivendo e aquilo que Jesus queria que eles vivessem, no meio disso, presta atenção nisso, entre aquilo que eles estavam vivendo e aquilo que Jesus queria que eles vivessem, teve uma tempestade. E quem programou tudo isso, quem colocou eles na rota da tempestade, foi Jesus. Vocês estão aqui? Quem já está entendendo isso aqui? Sabe, eu estou falando isso porque às vezes você está passando por uma tempestade e você fala: por que eu estou passando por isso? O maior sinal que Deus está te levando para viver algo que você nunca viveu antes é essa tempestade. Se você está passando por alguma tempestade, sabe, quando eu falo tempestade, não é só algo externo, é algo interno também. Porque tempestade, tem tempestade na nossa vida que ninguém sabe o que a gente está vivendo, o que está acontecendo aqui dentro. Então às vezes você está passando por uma tempestade aí, ninguém sabe, mas é o sinal de Deus: eu estou te levando para viver algo que você nunca viveu antes na tua vida. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: ó, você está na rota da tempestade? Se prepara, que Jesus está vindo com algo novo na tua vida. Quem crê, dá uma glória a Deus aqui. Se você foi colocado na rota da tempestade, meu querido, se prepara, que Deus está vindo com algo novo. Ele está vindo. E sabe, é interessante isso, porque às vezes a gente tem a impressão assim que foi os discípulos, né, que programou aquilo. Não, foi Jesus. Jesus falou: entra no barco, estou colocando vocês na rota da tempestade. Mas acontece que às vezes
A gente quer viver algo novo passando por coisas tranquilas. Tem um hino antigo que fala: ter uma casinha branca. É assim que fala, na varanda, alguma coisa assim, né? Quem lembra desse hino? Ninguém lembra agora, né? Tem gente que quer viver coisas novas e chegar, né, em algo novo tranquilo, na tranquilidade. Estou indo em direção a algo novo. Irmão, quando Deus te leva em direção a algo novo, se prepara que o teu barquinho vai balançar. Mas é Ele que colocou, e Ele vai levar você no seu destino, e coisas novas vão chegar na tua vida. Então o que eu quero pregar para você aqui hoje é qual que é o propósito da tempestade. Vocês estão aqui prontos para receber essa palavra? Vocês me ajudam a pregar, gente? Qual que é o propósito disso? Por que Ele usa a tempestade? Por que Ele usa a tempestade? Qual é o propósito disso? Primeira coisa, está no versículo 38. Diz assim, ó: Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Gente, Jesus tinha uma almofada no barco. O pau quebrando lá fora, gente. Tempestade acontecendo, Jesus. Tipo, eu vejo muito essa face de Jesus na minha esposa. Porque às vezes eu chamo ela de disjuntor, apaga. Vamos voltar aqui no texto. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meu Deus, a tempestade acontecendo, aqueles homens desesperados, Jesus dormindo, tranquilo. Aqui está o primeiro ponto. Proposta tempestade na minha vida e na sua vida. Sabe qual que é? Tirar de você o que você não consegue tirar. O propósito da tempestade é para tirar de nós o que nós não conseguimos. Sabe aquilo na tua vida que você fala assim, ó: eu vou deixar de fazer isso, nunca mais eu faço isso. Passa 10 minutos você está fazendo. A tempestade vem. E a força da tempestade faz tirar coisas da nossa vida que a gente não consegue entregar. Esses homens começaram: Mestre, você não se importa com a gente? Ó Jesus tirando deles murmuração, incredulidade, desespero. Ô Jesus, onde você está? Jesus, você acha que agora é hora de dormir? Jesus, você acha que isso é hora desse silêncio na minha vida? A tempestade, ela vai tirando de nós aquilo que às vezes a gente não consegue entregar, irmãos. Então, em determinado momento, Paulo fala em Romanos 7, ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso faço. Aí ele fala assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ele termina falando: graças a Deus por Jesus Cristo, que usa a tempestade para tirar coisas de nós que muitas vezes a gente fica segurando. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó: Deus não apenas não te abençoa. Pode falar para ele agora, você vai ser pregador para ele. Fala: Ele não só te abençoa quando ele te dá algo, mas Ele está te abençoando muito quando Ele tira algo de você. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Tem coisa que que precisa sair da nossa vida, irmão. Tem comportamento que Deus precisa arrancar de nós. Sabe, a palavra fala do profeta Jonas, e lá no livro de Jonas fala a história deste homem. Em um determinado momento, Deus chega para esse profeta e fala assim: Jonas, você tem que ir para Nínive, você vai pregar lá, e você vai pregar uma mensagem. Era uma mensagem forte, uma mensagem de arrependimento. Eu quero que você vá lá e prega para aquele povo. A Bíblia fala que Jonas deu as costas para Deus, saiu da presença de Deus e foi para outro lugar. Pagou, na verdade tentou ir, pagou passagem, pegou um navio para ir para Tarsis. Pensa bem, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele começou a fazer outra. Aqui ninguém nunca fez isso, amém, gente? Glória a Deus, todo mundo aqui é obediente assim, ó. Deus falou para ele fazer algo, ele não, vou fazer outra coisa.
E a Bíblia fala que quando ele estava naquele navio, lá no porão, dormindo, veio uma tempestade. O capitão daquele navio foi até ele e falou: cara, você não está entendendo o que está acontecendo? Chamou ele. E ele falou: clama o seu Deus, Jonas, porque a gente está clamando o nosso. E eles tiraram sorte para ver quem é que era o culpado da situação. A sorte caiu em Jonas. E Jonas contou a história, falou: eu estou em desobediência. O que é isso que você fez? Sabe o que Jonas fala para eles? É o seguinte: vocês têm que me lançar no mar. Olha que lindo isso. Aqueles homens falam: não. A Bíblia fala que eles tentaram, eles colocaram mais força no remo. E quanto mais eles tentavam colocar força, mais a tempestade crescia, irmão. Mais a coisa ficava mais difícil, a tempestade ficou pior. Pode falar uma coisa? Quando você está em desobediência, quanto mais você faz, pior fica. Quando você não está em obediência a Deus, quanto mais você trabalha, quanto mais você rala, quanto mais você corre atrás, quanto mais você busca as coisas dar certo na sua vida, vai ficando pior. Aí o que aconteceu? Eles falaram: se a gente não jogar esse cara aqui, a gente vai morrer tudo. Jogaram Jonas no mar. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus para Jonas no mar, hein? Porque não era você, né? Jonas caiu naquele mar, um grande peixe engoliu Jonas. Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites sendo ministrado por Deus. E quando Deus acabou essa ministração, lançou Jonas. Estou usando uma palavra mais, né? Vou usar a palavra então que está na Bíblia. Deus vomitou Jonas através daquele peixe em Nínive. Quando Jonas é vomitado em Nínive, a Bíblia fala que era caminho de 3 dias para ele percorrer naquela cidade, para ele pregar a mensagem que Deus mandou ele pregar. A palavra fala que em apenas um dia ele fez tudo que tinha que ser feito. Todo aquele povo se voltou para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando Deus tirar da sua vida, através da tempestade, o que tem que tirar, toda desobediência, até você fazendo muito menos do que você está fazendo hoje, você vai ter resultados que você nunca teve na sua vida. Então a primeira coisa da tempestade é isso, é para tirar o que tem que ser tirado da nossa vida, que a gente não consegue. Irmão, tem coisa na nossa vida que a gente não consegue. A tempestade tem que vir, você se aproxima de Jesus e Ele tira de você. Então levante a sua mão assim e fala assim: obrigado, Jesus, por essa tempestade. Quem é agradecido a Deus por essa tempestade, dá um aplauso ao Senhor aqui em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Ninguém mandou você vir no culto. Tô brincando, tem que vir mesmo. A segunda coisa está no versículo 41, diz assim: eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar? Uau, nossa, Jesus está aqui demais. Quem é este que até o vento e o mar obedece? O propósito da tempestade, o segundo propósito aqui, Jesus coloca em nós coisas que ninguém nunca mais vai conseguir tirar. Quando você passa pela tempestade, Jesus coloca coisas em você, experiências que você vai ter com Ele, que ninguém consegue mais tirar da tua vida. Quando eles passam por aquela tempestade, irmãos, para pensar, eles vendo Jesus dando ordem para o vento, para o mar. Jesus acalmando a tempestade. Gente, é muito forte isso. Eles espantados, eles falam: quem que é esse aí que acalma o vento, que acalma o mar? É Jesus que está aqui essa noite. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Ele não mudou. Então a tempestade, o segundo propósito da tempestade na nossa vida, Deus coloca coisas em nós que ninguém vai conseguir tirar. Irmãos, eu já passei por muitas tempestades, e essas tempestades me trouxe experiência que ninguém consegue tirar mais da minha vida. Eu poderia passar aqui a noite com você, eu sei que você não vai ficar, então eu vou falar uma coisa, uma experiência muito forte que eu tive, que foi na gestação da minha esposa, da Ana Clara.
Quando a minha esposa estava grávida da Ana Clara, e no exame de rotina, nas primeiras semanas, o médico fez o exame e falou assim: olha, ou essa criança está fora do útero, ou ela está tendo uma má formação, então você vai abortar de forma espontânea. Imagina. Eu me lembro que quando a gente recebeu essa notícia, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira chegou um casal de irmãos à igreja, sabendo que a minha esposa estava grávida. A gente nem sabia ainda qual era o sexo. E esse casal chegou e nos deu um sapatinho de crochê vermelhinho. Falou: é para a menina que está vindo. A gente acabou de receber uma notícia, irmão, que nós oramos, clamamos ao Senhor, Ele acalma a tempestade. No próximo exame, a minha esposa entrou, fez o exame ali, e a primeira coisa que o médico falou para ela: uau, que bebezinho lindo, tá tudo certo, tudo correto, tá tudo ok, tá vindo aí uma criança maravilhosa. Isso foi na terça-feira da próxima semana. Choro dura uma noite. Você conhece a música? Quem que vai tirar isso da gente? Eu confesso para você que aquela sexta-feira parece que não ia passar, o sábado, a gente sabia que o exame ia ser na terça. Parece que, sabe aquele negócio, parece que o tempo não passa, irmão. Parece que a noite fica longa. É só eu que passo por essas coisas, gente. Parece que você ora 5 minutos, parece que você orou 1 hora. Mas Deus acalmou a tempestade. Quem que tira isso de nós? Não atira, irmão. Então quando a gente vai orar por alguém que está passando por outros tipos de tempestade, toda vez que eu vou orar, eu me lembro dessas coisas. Eu falo: eu tenho um Deus que acalmou a tempestade da minha vida, também pode acalmar na vida dessa pessoa. Então o propósito da tempestade é para colocar coisas em nós que ninguém vai conseguir tirar. Então quando você começar a passar por dias difíceis, quem aqui um dia Jesus já acalmou a tempestade na sua vida? Lembra disso, porque é o mesmo que fez ontem, Ele faz de novo. Temer porque Ele faz de novo, Ele vai fazer romper, vai fazer de novo na tua vida. Amém? Agora você sabe o que é interessante? Porque Jesus marcou os discípulos aquele dia com essa tempestade. Só que aí você vai um pouquinho para frente no Evangelho de Marcos, você vê a segunda tempestade de Marcos 6. Que foi essa tempestade, Jesus estava no barco. A segunda, Jesus estava fora do barco. E agora Ele vem andando sobre as águas. Os discípulos dentro do barco, quando vê Jesus, falam: é um fantasma. Ele fala: não, sou eu mesmo, Jesus que anda sobre as águas. Aí Pedro: se és tu, manda me ter contigo. Vem, Pedro. E Pedro, um dia ele viu Jesus acalmando o mar. E Pedro, no mar. Mas a palavra fala que de repente veio um vento forte. Pedro olhou, tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos no vento, afundou, clamou por socorro. Jesus foi lá, levantou Pedro. Olha isso. Novamente fez Pedro andar sobre as águas, mesmo com todo aquele vento contrário. Olha que forte isso. O Espírito Santo falou isso para mim hoje. Jesus fez Pedro andar de novo, porque Pedro estava crendo que ele tinha o controle do mar, mas não estava crendo que ele tinha o controle do vento. Anda de novo, Pedro, você vai aprender. Quando eles entraram no barco, que Pedro aprendeu, o vento cessou. A Bíblia fala: o vento cessou. Sabe o que Deus falou para mim? Existem tempestades na nossa vida que Ele repete, porque tem coisa que a gente ainda não absorveu. Então os irmãos já estão entendendo. Por que eu estou passando pela mesma tempestade que eu passei um dia? Porque tem coisa que você absorveu, tem coisa que você não absorveu. Pedro absorveu, ele acalma o mar, mas ele não absorveu, ele acalma o vento. Ele andou sobre o mar, mas ele afundou no vento. O vento forte, ele afundou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Dê glória
glória a Deus por essa tempestade que está se repetindo na sua vida. Sabe por quê? Porque se ela está se repetindo na sua vida, ainda tem coisas que Deus vai colocar sobre você. Você vai carregar mais coisas de Deus na sua vida. E quanto mais a tempestade ela está se repetindo, mais coisas Deus está colocando em você, mais unção Ele está colocando sobre a tua vida, mais capacitação Ele está colocando sobre você. E você vai viver o que você nunca viveu antes. Por que isso está repetindo? Porque tem coisa que você não absorveu, que não entrou. Mas Ele repete a tempestade até que entra tudo que Ele quer colocar em você. E aí você vai estar preparado para testemunhar que existe um Deus que acalma a tempestade. Aleluia. Sabe, eu estou falando isso para você, e pode ser que você chegou aqui hoje falando com você mesmo assim: está se repetindo de novo isso na minha vida, de novo eu vou ter que passar por isso. Deus está falando: sim, mas não é para o seu mal, é porque eu ainda preciso colocar coisas em você. Tem coisas, tem medalhas, tem muitas coisas que eu vou colocar sobre você. Tem muitas coisas que você ainda vai vencer, para que você possa viver e fazer o que eu quero que você faça nessa terra. Você crê nisso? Então deixa eu orar por você. Se você pode, se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar.